Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A série Sandman da Netflix está fazendo bastante sucesso e inclusive os episódios da primeira temporada, digamos assim, foram encerrados, mas recentemente, nessa semana, a Netflix lançou um outro episódio extra com duas histórias, a história da Calliope e uma história chamada Um Sonho de Mil Gatos. E é sobre essa última história que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho. Aliás, na HQ, essa história tem uma das mais belas capas que eu já vi. É uma pintura que vale a pena, talvez, até enquadrar. Muito lindo. Mas do que trata a história? A história, na verdade, é narrada do ponto de vista de gatos. Nós temos uma gatinha branca, que é a protagonista, que está ansiosa para conhecer o que seria uma espécie de profetisa entre os gatos. É uma gata que tem uma história para contar, tem uma missão a fazer. E aí essa gatinha branca, com mais outros gatos, vão se encontrar com essa gata e ouvem uma história incrível. Essa gata conta uma história de que ela era uma gata doméstica, que era bem cuidada, mas ela, na verdade, diz que se iludia com esse carinho todo, porque, no fundo, ela era uma escrava dos humanos. E isso fica muito patente quando os humanos, que eram seus donos, matam os seus filhotes. E essa gata diz que estava ansiosa para ensinar os pequeninos sobre as coisas da vida, sobre as alegrias de se lavar, de caçar, de sobreviver, mas ela perdeu tudo isso e ela consegue ainda ouvir de longe o choro e o grito dos gatinhos sendo assassinados pelos humanos. E ela diz o seguinte: percebi então que eu estivera me iludindo, que nós éramos subordinados, que enquanto vivêssemos com a humanidade, não poderíamos nos chamar de livres. E eu rezei. E eu rezei e sonhei. E o sonho que ela tem é exatamente um sonho no sonhar, ou seja, na terra onde Morfeus vive. Aliás, aqui nessa história, Morfeus é representado, obviamente, como um gato preto que comanda todo o espaço do sonhar. Então, o Sandman, na forma de gato, diz: caminhe comigo, irmãzinha, e conte-me por que você me procurou. E ela quer entender. Na verdade, a grande questão dela é entender por que tiraram os filhos dela. Por que se vive dessa forma? Ou seja, por que há sofrimento? Por que há dor? Por que há injustiça? Por que os inocentes foram assassinados? É a grande pergunta que move essa gatinha na sua discussão com o Sandman. E aí o Sandman conta uma história. Ele diz que, na verdade, as coisas nem sempre foram assim. Ele mostra para a gatinha uma realidade muito antiga, na qual os gatos dominavam o mundo. Segundo a história, os gatos eram maiores e o mundo havia sido criado para eles, do prazer deles. Inclusive, eles podiam ir a qualquer lugar, podiam tomar o que eles queriam, e nesse sentido, inclusive, os próprios humanos, na verdade, não passavam de caças e de servos dos gatos. Então, como diz a história, naqueles tempos os humanos eram pequenas criaturas, não maiores do que somos agora. Eles nos atendiam, nos alimentavam, nos acariciavam. Quando a lua brilhava cheia, nós os caçávamos e comíamos parte deles. Mas a principal razão para caçá-los era o fato de serem mais deliciosos de caçar do que os pássaros. Naquela época, os ratos eram pequenos, insignificantes demais para merecer nossa atenção. Essa realidade, portanto, é uma realidade na qual os seres humanos estão fadados a desaparecer ou a sofrer nas mãos dos gatos. Então, certo dia, diz o Sandman, um humano surgiu e esse humano tinha um sonho, uma inspiração. E ele caminhou entre os seus irmãos humanos e começou a dizer o seguinte: sonhos, os sonhos moldam o mundo. Os sonhos recriam o mundo noite após noite. E aí ele conclama os seus semelhantes a fazer o seguinte: não sonhe o mundo como ele é agora, nas garras dos nossos mestres felinos. Sonhe um mundo novo. Sonhe com um mundo no qual nós somos a espécie dominante, na qual somos os reis, rainhas e deuses. Sonhe com um mundo no qual não seremos mais caçados e mortos pelos gatos. Não sei quantos de nós serão necessários, mas devemos sonhar com isso. E se número suficiente fizer o que proponho, então acontecerá. Os sonhos moldam o mundo. Voltaremos a esse ponto daqui a pouquinho, mas vamos terminar a história por enquanto. E aí, os humanos sonham, a notícia se espalha entre os humanos e eles acreditam, alguns deles acreditam e sonham. E aí por um tempo nada acontece, mas de repente, diz o Sandman, o número suficiente deles sonhou. Não foram necessários muitos, talvez 1000, não mais. Eles sonharam e no dia seguinte as coisas mudaram. Os humanos eram enormes e os gatos pequeninos. Os humanos eram a espécie dominante e nós a caça deles, assim como os dos cães e das suas máquinas de metal. Objetos de caça do mundo regido pelos humanos.
E aí a gatinha pergunta, quer dizer que eles sonharam com o mundo na forma como ele é hoje? E o Sandman diz, não exatamente. Eles sonharam com o mundo de tal forma que ele sempre foi como é agora. Ou seja, nunca houve um mundo dos gatos. Os humanos mudaram o universo desde o começo até o fim dos tempos. O que acontece é que o sonho transformou a realidade de tal maneira que outra realidade possível deixou de existir. Inclusive na possibilidade de existência. É como se sempre aquela realidade sonhada pelos humanos fosse a única realidade possível. Então aquela gata sai dali com uma missão. A missão de dizer para todos os outros gatos para que eles sonhem. Sonhem não com o mundo como é agora, dominado pelos humanos, mas sonhem como o mundo era antigamente, segundo a visão do Sandman, ou seja, um mundo dominado por gatos. E a grande questão é essa. A gata diz, se eles puderam sonhar com este mundo, nós podemos reverter a situação se acreditarmos, se sonharmos. E ela continua dizendo, mas se o número suficiente de nós sonhar, se apenas 1000 de nós sonharem, poderemos mudar o mundo. Poderemos renová-lo em sonhos. Um mundo em que gato algum sofra com a maldade dos humanos, no qual os gatos não serão mortos pelo capricho dos gigantes. Um mundo governado por nós. A gatinha, que é a protagonista da história, acredita no que está ouvindo e, ao final da história, ela está dormindo e sonhando. Mas o que essa história tem a ver com a gente? Bom, antes de tudo, é preciso perceber o seguinte. Quando a gente está falando aqui em sonhar para mudar o mundo, não há aqui discursos de coach, discursos de pensamento positivo. Não é esse caminho. Porque sonhos, se não são concretizados na vida, não passam de sonhos. Então é preciso que haja uma ação em relação a isso. A grande ideia é essa. Os sonhos moldam a realidade. Mas em que sentido? Os sonhos que são, de fato, encarnados como missão. Ou seja, são projetados para a vida. A gata que conta a história sonha com uma nova realidade, mas ela faz todo o seu papel de anunciar isso para as pessoas. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui para a gente pensar um pouco sobre como essa história se relaciona com a nossa sociedade, como a gente percebe o mundo. Por quê? Porque a nossa sociedade, que é também injusta, que é também desumana muitas vezes, que muitas vezes mata inocentes, essa sociedade é uma construção humana. E se é uma construção humana, ela pode ser transformada. O sociólogo norte-americano Peter Berger diz que a sociedade é uma construção dialética do ser humano, ou seja, o ser humano constrói a sociedade ao mesmo tempo que é moldado por ela. Ele propõe 3 caminhos para essa construção da sociedade. O primeiro caminho é a exteriorização, ou seja, são as ações humanas que moldam o mundo. É a criação da cultura, é a criação de valores, tudo isso que o ser humano faz. Qual o ser humano? Nós, condicionados que somos pelo tempo, pela história, pela geografia, nós fazemos cultura. Mas há um segundo momento, diz o Berger, que é a objetivação. Ou seja, é quando essa criação humana se torna atemporal. Quando ela é colocada no nível de eternidade, digamos assim, e é trazida a nós como elemento externo a nós. Então é como se ela sempre existisse. E o terceiro momento, por fim, é a interiorização. Ou seja, quando o ser humano absorve isso que ele criou, esses valores, esse nomos cultural, como sendo sua própria realidade interna, ou seja, algo que está dentro de si mesmo e algo que não pode ser questionado, não pode ser transformado e nem mudado. A construção da sociedade é um processo tão dinâmico, segundo Berger, um processo tão dialético, que na verdade nós nem percebemos que nós construímos a sociedade. Ou seja, nós não percebemos que as estruturas sociais são construções humanas. Ora, se são construções humanas, não são eternas, não são divinas, são humanas. Se foram feitas na história, então podem ser criticadas e refeitas. Então, se a gente vive numa sociedade que é profundamente desigual, que é profundamente misógina, que é profundamente machista, racista, ora, esses valores e essas estruturas foram socialmente construídas, historicamente elaboradas. E se é assim, elas podem ser questionadas e derrubadas. É isso que o sonho dos gatos nos mostra. A percepção de que, se nós sonharmos, e mais uma vez, não sonhar de forma fantasmagórica e etérea, vinculada apenas ao nível abstrato das coisas, mas se nós sonharmos concretizando as ações desse sonhar na vida, a gente é capaz de mudar a nossa realidade. E de uma realidade na qual inocentes sofrem,
podemos reconstruir o mundo, repensar uma realidade. Eis aqui um grande elemento que essa história do Sandman nos traz, que é a capacidade de pensar que o sonhar nos torna humanos, porque é o sonhar que nos leva a repensar a nossa própria existência. As coisas não são como são porque sempre foram assim. As coisas são como são porque alguém ou um grupo as construiu assim. E quando a gente não percebe essas questões, nós nos tornamos pessoas alienadas, como Berger diz. A alienação é essa incapacidade de olhar o mundo à sua volta e pensar que esse mundo foi construído. E se foi construído, pode ser também reconstruído. Ou no dizer de Paulo Freire, o futuro não é um dado, ou seja, estabelecido, pronto, inegociável. Não, o futuro é algo a ser construído. Vale lembrar, por exemplo, aqui o poeta que diz: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Não há caminhos prontos. Os caminhos são feitos quando nós caminhamos por eles. E nesse sentido, precisamos saber como caminhar. Qual é o nosso olhar para a sociedade? Qual é a nossa percepção de justiça, de alegria, de felicidade, de valores? O que a gente está buscando construir? Quando a gente percebe isso, se conscientiza disso, o nosso caminhar, de fato, vai conseguir concretizar sonhos em novos mundos, em novas realidades. A gente só esbarra num problema aqui, que é exatamente a dificuldade que temos de levar pessoas a sonharem. Inclusive, quando a gatinha, que é a protagonista, diz lá para a gata que conta a história: olha, eu acredito no que eu ouvi essa noite, eu acredito que nós podemos mudar. E aí a gata diz: então há esperança. Mas no caminho para casa, eles vão conversando, essa gatinha com outro gato, e o diálogo entre os dois é assim: foi divertido, não se pode negar. Aí diz a gatinha: não, pareceu muito correto, pareceu ser a verdade, ou uma verdade. Será que vai acontecer? E aí o gato diz: pequenino, quero ver qualquer um, profeta, rei ou Deus, persuadir 1000 gatos a fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Não, jamais vai acontecer. E esse jamais vai acontecer é o que tem gerado uma sociedade humana profundamente cansada, profundamente sem sentido, profundamente sem horizonte. Porque se a gente dá ouvidos a essa palavra de que jamais vai acontecer, se a gente dá ouvidos a essa palavra de que não é possível acabar com a fome, de que não é possível mudar o cenário social, que não é possível acabar com o analfabetismo, se a gente escuta essas coisas e entende como verdade, então a pergunta é: qual é o nosso horizonte? Para onde caminhamos? Mas, se por outro lado, se a gente percebe que esses fatos sociais, a fome, a miséria, o analfabetismo, são fatos sociais construídos historicamente e, portanto, podem ser destruídos, podem ser transformados, aí surge um novo horizonte de caminhada, aí surge um novo sonhar. E essa história acho que nos revela um pouco disso, essa capacidade de repensar o mundo que nós somos chamados a ter. É a ideia de não responder ao mal que existe no mundo com o mal, mas sim responder ao mal com a prática do bem, como diz o apóstolo Paulo. Inclusive, toda essa ética que surge da lógica do Evangelho, que nos coloca em ação no mundo, é uma ética que realmente transforma. Ela busca ser transformadora. Transformar a sociedade para que ela seja mais humana, para que ela seja mais justa, para que ela seja mais alegre, para que ela seja mais pacificada. Então, não vamos aceitar esse discurso de que não é possível mudar as coisas. Não, eu garanto que é possível mudar. É difícil, mas é possível. E essa possibilidade é o que nos faz sonhar ativamente com um mundo melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito ainda. E qualquer dúvida, crítica, comentário que você desejar fazer, use aqui o espaço dos comentários. O espaço é seu. Um abraço, sonhem e até o próximo vídeo.